Então, boa noite a todos, todos presentes, e agradecer a presença de todo mundo. Mais uma vez, nossa reunião multidisciplinar de neuro-oncologia, aqui de Sergipe, Grupo Tumores Cerebrais de Sergipe. Hoje, nosso convidado, o Dr. Sebastião Corrêa, né, que é diretor e radioterapeuta da ClinRad, diretor clínico também, doutor pela Faculdade de Medicina da USP também, e vai falar um pouquinho para a gente hoje, né, doutor Sebastião, sobre aspectos técnicos da radiocirurgia e da parte de radiocirurgia em tumores benignos. Muito obrigado e fica agora com o senhor. Bom, boa noite a todos, eu agradeço a gentileza do convite aí, o doutor Arthur, a oportunidade, mas na verdade a gente deixa assim, mais assim, uma conversa informal, vocês fiquem à vontade para poder interromper, porque como tem muita informação e nem todos têm muita vivência com radiocirurgia, conforme foram surgindo as dúvidas, a gente vai tirando, porque às vezes deixa para o final, mas tem, como eu disse, tem muita informação, às vezes acaba complicando. Depois falando o que foi mesmo que eu tinha que perguntar, né? Mas vocês fiquem à vontade, tranquilo, nós somos entre amigos aí, né? Então vamos lá, exatamente pediu para falar sobre aspectos técnicos, né? Exatamente o que seria a radiocirurgia estereotáxica, né? Então tá aí, é uma terapia de radiação não cirúrgica, embora o nome seja radiocirurgia, mas não tem incisão, né? E vai o que a gente estava conversando agora há pouco, para tratar desde anormalidades funcionais, pequenos tumores cerebrais e hoje extracraniais, né? Lesões pequenas de pulmão, cabeça de pâncreas, pacientes que têm muita dor, né? Você consegue uma eficácia muito boa hoje, com apenas uma ou duas aplicações, e paraespinais, espinais, né? O que você precisar tratar. Então, exatamente como funciona, né, a radiocirurgia? Em termos assim, de radiobiologia, né, qual é a efetividade, por que ela é eficaz? Ela tem dois efeitos principais. O primeiro, quando ela bate no núcleo da célula, ela faz uma quebra dos cromossomos. Pela dose ser extremamente alta e localizada, né, até por isso que você tem que ter uma acurácia, você não pode pegar tecido sadio, você faz uma quebra dupla dos cromossomos. Isso já provoca uma apoptose e essa célula não vai se dividir mais e a tendência é que depois ela desapareça aí conforme o grau de sensibilidade, né? O outro efeito é na microvasculatura, né? Tanto para quando nós vamos ver aqui nos casos da MAVES, até por isso é que elas fecham, porque na camada íntima, né, da microcirculação, você acaba tendo aí, é como se fosse tipo uma queloide, você faz um processo inflamatório, ele vai diminuindo, diminui o fluxo do sangue, né, e não tem, assim, não tem mais aporte sanguíneo para o tumor, né, ou no caso aí de uma MAVE, a MAVE acaba fechando e o tumor ele acaba morrendo também, fora o efeito, né, direto em cima do núcleo, né, dos cromossomos, da parte também, assim, da própria alimentação do tumor. Bom, aqui está assim, nós temos vários tipos aí de aparelhos, o que nós temos aí no mercado, como eu disse anteriormente também, assim, todos eles são eficazes e todo mundo acha que o dele é sempre melhor que o dos outros, né? Aqui também, assim, não tem muita diferença, que nós temos aqui a tomoterapia, onde já existe um tomógrafo instalado, ele vai fazendo tomografia, assim, durante o tratamento. E nós não temos esse aqui ainda no mercado, está para ser instalado. Nós temos aqui, acho que são 3, se não me falha a memória, são 3 Gamma Knives. Esse é o de última geração, que ele já faz uma parte mais rotatória, essa mesa mexe, e ainda se usa o frame fixo, né? Mas com o tempo, provavelmente, eles vão acabar abolindo. Acelerador de prótons, de partícula, o pessoal de Harvard tem uma super experiência com isso, o Lofer, e esse aqui é o CyberKnife, que tem o braço mecânico robótico, a mesa é fixa, né? E esse aqui a gente já tem aí no Star, que é aí em São Paulo, da Reddor. E esse é o que nós estamos comprando, né? Esse até o final do ano agora ele já está aí, né? O nosso bunker ficou pronto para poder recebê-lo. E eles têm algumas vantagens. A gente praticamente não usa mais o frame fixo. Essa é a máscara nova, né? Que ela já vem com um facial, assim, já não incomoda tanto, né? A gente pode solicitar dessa maneira aqui. E existe, né, pelo sistema da BrainLab também já um reconhecimento que nós temos aqui de superfície, né? Que
são várias siglas, esse SGRT, isso pouco importa as siglas, mas é de uma superfície de contato. Ele acha pela própria superfície do paciente e localiza e põe exatamente em cima do seu target, do seu alvo. Então, assim, o paciente vem com um planejamento 3D, né? E você acaba jogando, faz depois uma tomografia ou um raio-x e você acaba jogando em cima e o seu centro tem que bater exatamente nos milímetros ou conforme for submilimétrica. E rapidamente, hoje praticamente nós estamos tratando sempre que possível em arco, porque são extremamente rápidos, e esse modelo nosso vem aqui com esse FFF, o que importa é que ele tem uma entrega de dose de radiação extremamente rápida, onde nós levávamos anteriormente aqui, por exemplo, para 6, 7, 8 lesões, 15 lesões metastáticas, às vezes 2, 3 dias, porque era uma média de 1 hora, 40 minutos para cada lesão. Hoje nós tratamos 13 lesões, 14 lesões em apenas 6, 7 minutos com esse FFF. Né? Um sistema mais moderno da BrainLab, com óculos 3D, até para você poder localizar em 3D onde você tem que tratar. Esses já são a parte mais moderna. O Conibin, que vocês já ouvem falar também, que é também de checagem, e esse que a gente tem nesse aparelho nosso, a gente vai fazer o Conibin, mas tem intra e interfrações. Então, durante o arco, você consegue checar se você está em cima exatamente do seu target, do seu volume-alvo, né? E também quando você vai mudar de arco, obrigatoriamente você tem que fazer uma nova checagem, porque são outro ângulo, né? E você acaba checando entre interfrações e intrafrações, né? E quando vocês recebem o relatório, que às vezes você vê o que vem, eles vêm com o desenho, com a curva de isodose, né? Para quem não é radioterapeuta, o que significa que a parte aqui, por exemplo, nesse caso em vermelho, foi 100% da dose, e o fall-off, que vocês já escutaram também várias vezes, que é a queda abrupta da dose. Essa é a vantagem da radiocirurgia. Você dá 100% da sua dose e em volta aqui chega a 5, 8, 10%, dependendo do quanto você deu de margem, até por isso que não pode ter tecido sadio em volta. Então, a eficácia é justamente por causa disso, porque o tecido normal, ele não tolera, né, nem 30% de uma dose só, se você aumentar do que foi dado no seu target, no seu volume. E também, assim, hoje também está muito em voga, que você acaba associando também a imunoterapia junto com a radiocirurgia. É possível em alguns casos, principalmente com o nivolumab, com radiocirurgia, e às vezes até alguns casos que eles usam até Avastin. Esse protocolo eu ainda não vi, mas com o nivolumab já, né, para melanoma. E que se consegue melhores do que você só tratar 6, 7, 8 lesões metastáticas, só com radiocirurgia. Quando você associa, você acaba tendo um resultado melhor para esses pacientes, mesmo sendo melanoma, que a gente sabe que é extremamente agressivo. Uma das coisas que preocupa muito hoje, né, é o fato de fazer um segundo tumor. Né? Fala, são tumores benignos, esses pacientes vão ter, você precisa de um longo segmento, né? Eles vivem muito, tem tempo para desenvolver efeitos colaterais, mas, assim, em termos assim, de você induzir uma segunda neoplasia. Então, esse é o maior problema que todo mundo, né, fica com medo de se aplicar radiação para esses casos. Veja que são sempre volumes pequenos os campos de tratamento e, normalmente, sempre em cima do seu volume-alvo. Mas esse foi apresentado no ASCO de 2017, do pessoal do Pollack, com 25 anos de experiência, né? E esse pessoal do Pittsburgh também, veja que é sempre o mesmo, 1 a 3% de risco, significa de cada 1.000 pacientes tratados, 3, e mesmo assim, o tempo que leva para se ter alguma alteração é mais ou menos acima, quando tiver acima de 20, 22 anos de segmento, né? Então, assim, a curto prazo e a médio prazo, a gente assim, está bem tranquilo. Desculpa. Pode falar. Acho que foi um microfone aberto só, mas tá tranquilo. Ah, tá. Perdão. Bom, então temos aqui as indicações aí de radiocirurgia aqui esterotáctica. Começando aqui, então, aqui pelas malformações arteriovenosas, começou aqui com o Lexel, né? Eu não vou entrar em detalhe, não é esse o tópico da aula, mas essas pequenas e superficiais, que é classificação de Spektrum, para quem já está mais familiarizado, é sempre do neurocirurgião,
né, e ele acaba resolvendo praticamente em 100% das vezes. As MAVs profundas, né, ou em áreas eloquentes, por exemplo, a área da fala, às vezes ele não consegue mexer e você consegue, veja aqui um exemplo da radiocirurgia, você fecha a MAV e assim, ela tem um risco de, uma vez feito o diagnóstico, de 1 a 3% de sangrar ao ano. Então, você precisa tratá-lo, porque senão o risco de sangramento, a partir de 15, 18 anos de sobrevida, né, ela acaba em algum momento sangrando a sua vida, ela vai acabar tendo uma hemorragia. Né? Então, passando assim para o resto, o que nós vamos ver hoje aqui de tumores benignos mesmo, o que mais vem frequente para o sistema para o serviço de radioterapia seria neurinoma de acústicos, meningiomas e os adenomas de hipófise. Crâniofaringiomas são bem mais raros, tumores glômicos também são bem raros, normalmente ou embolizados ou acabam sendo operados e se resolve. Né? Então, assim, quando se vai falar de radiocirurgia para tumores benignos, a vantagem que, assim, isso é fácil, de fácil visualização, são tumores de crescimento lento, tem tempo para aparecer com as complicações, você tem que respeitar os constraints, em até 2 centímetros, você pode usar no máximo de 24 grays, né? Entre 2 e 3, 18, mais que 3 centímetros já é considerado grande, não mais do que 15 grays, respeitando o trato óptico, não tolera mais do que 8 grays e o tronco 12. Então, uma meta de melanoma aqui já fica mais complicado de tratar, porque ela precisa no mínimo de 18. A gente talvez tenha que hipofracionar nesses casos. Né? Bom, e por que realmente funciona a radiocirurgia? Né? É aqui, se nós olharmos aqui, ó, o tópico da aula, olha, um neurinoma de acústico, nós precisamos, no fracionamento convencional, com 3D, ou VMAT, ou MRT, precisamos de 45 grays. Isso equivale a 25 dias úteis de tratamento ou 5 semanas. Sendo que com 12 grays, uma única aplicação, single shot, você tem a mesma eficácia. Então, em termos de conforto para esse paciente, é anos-luz, porque ele vem uma única vez, faz uma única aplicação, está tratado, até logo e vai jogar golfe, que já foi polêmica de cursos anteriores aí de neuro, né? Para a MAVE, como nós vimos no início aí, veja, precisamos de 11, seria o equivalente a 11 mil centigrays. Isso daria, tratando todos os dias, seria aí quase 70 a 80 aplicações inviável, né? Você trata com uma dose única de 20 grays, né? E corresponde a esses 11 mil centigrays, até por isso é que ela acaba fechando. Então, esse é um algoritmo que a gente segue e até por isso que a eficácia aí da radiocirurgia. Se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade. Né? Bom, partindo agora em termos de patologia, rapidamente, que eu falei, nós iríamos ver alguns de meningiomas e já começa aqui com um paradoxo, né? Falou, poxa, mas vai fazer radiação e já tem aqui meningiomas de etiologia por radiação. Esses são crianças que eram tratadas durante a Segunda Guerra Mundial, esse é um trabalho feito em Israel, e que elas tinham tinea-CAPS, não se tinha na época da guerra como tratar essas crianças, e eles irradiavam a cabeça e controlavam 100% a tinea-CAPS. Acontece que era um aparelho chamado de quilovoltagem que nem existe mais hoje, e a dose aqui era absurdamente alta, não tinha controle. Até por isso que que eles acabaram desenvolvendo esses casos de meningiomas, né? Os tipos de vírus, telefonia celular hoje também, quem usa muito direto e só em um dos ouvidos, existe uma tendência maior, o pessoal da telefonia não deixa que nenhum trabalho vá para frente, que não há interesse dele, porque nós temos aí quase 4 bilhões de celulares esparramados pelo planeta, né? Então, nunca nenhum trabalho desse aqui vai para frente, mas que existe uma grande chance de quem usa muito, que trabalha direto com o celular, né, que possa ter uma maior chance de desenvolver aí um meningioma. Atinge principalmente mulheres na taxa de 3:1, corresponde aí uns 25% aí, dos tumores primários. E as meningiomatoses, as neurofibromatoses tipo 2, corresponde aí a 10%. O diagnóstico, sempre por biópsia ou ressecção total parcial, aí depende do grau de ressecção de Simpson, né, que os neurocirurgiões muito bem conhecem, né, e esse realmente dá o diagnóstico. O resto, por imagem, né, vai depender do neuroradiologista, ele que vai te passar pelo tipo de imagem, né, ele descaracteriza outros diagnósticos e te passa, caso não seja possível, né, que esse paciente tenha sido feito biópsia ou não.
PET-CT, a gente acaba utilizando mais o radioterapeuta quando nos casos de recidiva, que fica uma melhor fase de localização para desenhar o seu volume-alvo. E a angiotomografia, praticamente o pessoal da radioterapia não usa, quem usa mais são mais os neurocirurgiões também, quando se tem uma ideia de que possa sangrar muito esses meningiomas, acabam usando alguma dessas imagens aqui, até para embolizar e que você controla melhor, né? Os que vêm mesmo para radiocirurgia, né? Principalmente aqueles tumores que foram operados recidivaram, né? Ficou algum tumor residual depois da ressecção, um Simpson 2, um Simpson 3, e principalmente aqui ele vai ser multidisciplinar, nós vamos ver aqui para frente, esses de base de crânio, porque esses que são superficiais, os neurocirurgiões tiram com Simpson 1, né? Mas os que são de base de crânio já são mais complicados, que seria nesse caso aqui. Né? Então, aqui um algoritmo rápido, né, para você ter uma ideia de como a gente poderia tratar. Veja que, assim, aqueles que são sintomáticos, e você teve uma ressecção completa, eles sempre vão para observação. 2 e 3, aqueles que são de base de crânio, né, ou de seio cavernoso, o ideal seria que você tirasse, né, isso aqui é uma polêmica, nem todos aceitam, mas às vezes é melhor que nem entre no seio cavernoso, porque tem alguns meningiomas que são mole e vocês aspiram fácil. Aqueles que são infiltrativos, que tem o terceiro, quarto, sexto pares de nervos cranianos, mais a carótida interna, extremamente complicado de você, às vezes o risco de morbidade é grande. Você pode fazer, você tira toda essa parte volumosa e irradia o resto, e praticamente o paciente, e ele tolera bem a radiação, os efeitos são baixos, os efeitos colaterais, e o paciente tem uma sobrevida muito boa, melhor do que tentar você tentar tirar com bisturi mesmo, que vocês usam com microscópio, grudado em terceiro ou no sexto par. Né? Esses são os de base de crânio, que ele falou, esse que praticamente hoje é mais multidisciplinar. Oi? Uma pergunta para fazer. Claro. Já que você falou que podia interromper para perguntar. Claro, à vontade. Para esses meningiomas do seio cavernoso, né? E, na verdade, esses às vezes mais complexos, que eu tenho uma paciente que tem um meningioma que pega seio cavernoso, pega a região de hipófise, pega ápice petroso e um pouquinho do clivos, né? Então, é uma lesão que é extensa para toda essa região adjacente ao seio cavernoso, né? E aí, assim, ela é oligossintomática. O paciente praticamente não tem sintoma nenhum. Eu operei para descomprimir nervo óptico, que também tinha uma certa compressão nervo óptico, descomprimi o nervo óptico, tirei a porção superficial ao seio cavernoso, tirei a porção que ia para a fossa posterior também, consegui acessar, tirei, e sobrou lesão, sobrou bastante lesão dentro da cavidade, dentro da região celular, paracelular, na região do seio cavernoso, e também um pouquinho para a região do ápice petroso. A minha pergunta meningioma meningotelial grau 1. Nesses casos, você acha que valeria a pena esperar para ver se ele vai crescer e depois irradiar? Ou você já faria uma radioterapia? E se fosse a radioterapia, se a opção única seria radiocirurgia, entendeu? Ou se poderia fazer outro tipo de radioterapia? É muito boa pergunta. Na verdade, assim, pelo fato de ser grau 1, né, vamos dizer que uma ressecção Simpson 2, né, ou 3. Não, na verdade foi parcial, porque ficou muita parcial. lesão. Tudo bem. Na aí, região assim, a pergunta principal aí, assim, é se você tem exames anteriores para saber com que velocidade está crescendo. Tem como acompanhar. Isso. Se você tiver como acompanhar, falar assim, olha, o crescimento está sendo lento, e paciente jovem, você acompanha. Está sintomático? Acompanha. Tá certo? Olha, começou a crescer, não espera ele desenvolver alguns sintomas, falar, vai invadir de novo o seio cavernoso, ou vai me comprimir o quiasma, porque fica mais complicado depois de tratar. Né? Porque às vezes tem pacientes que você fala assim, olha, eu vou perder completamente o segmento, né? O paciente vai para Manaus, pega o barco e Rio acima 2 dias. Aí você perdeu o controle, né? Não tem como. Aí é melhor você irradiar, porque quando ele voltar, ele vai voltar em péssimas condições. Agora, esse não. Nesse caso, se você tem como fazer um bom follow-up, você segue, né? A hora que ele começar a entrar em atividade, aí irradia. E você irradia o volume completo, né? Não mais como radiocirurgia. Você pode usar, talvez, o mesmo planejamento, né? Com o mínimo de
de margem estereotáxica, mas você, obrigatoriamente, você faz um fracionamento, ou um hipofracionamento, dependendo do volume, né? Ou um fracionamento aí convencional. Você vai até 45 ou 50,4 e ele vai colher os bons resultados. Né? Perfeito. Beleza. Obrigado. Vamos imaginar. Bom, as doses preconizadas que a gente encontra aí, hoje aí na literatura, varia de 14 a 16 grays, exatamente, vai depender da localização, do volume, depende praticamente de tudo. Aquilo que você havia dito também, olha, tumores mais volumosos, né? Acho que esse paciente até meu aqui, que esse slide mais antigo, né? Mas foi tratado em 98, mas veja que em 98 praticamente, olha, nós não fizemos cardiocirurgia até pela proximidade de nervo óptico e asa, foi tratado com fracionamento convencional. E 10 anos depois, ele estava bem, né? No fracionamento convencional. Né? E aqui, assim, esses pequenos, veja aqui, ó, depois de 3 anos, ó, você trata entre 14 e 16 grays, que também, né, de seio cavernoso, ele tolera bem, os resultados costumam ser bons. E, assim, não se tem radiocirurgia, né, para meningioma de bainha de nervo óptico. Então, como é que nós tratamos, né? Assim, o que a gente orientava lá os residentes é o seguinte, né? Faz o mesmo planejamento da radiocirurgia, mas você hipofraciona. O que melhor tem na literatura é 5 de 400, né? Mas, se você não se sentir seguro, você pode fazer 25 de 1,8, que dá os 4.000 e dá os 4.500 centigrays, que também é tão bom. A vantagem é que aqui ele trata numa semana e aqui são 5 semanas. Já existe algum pessoal mais ousado, né, principalmente asiático, que eles já tratam 5 de 5 e falam que o resultado é exatamente o mesmo. Né? Aí é o seguinte, se o paciente tiver acuidade visual, eu ainda aconselho aqui, né? Olha, faça 5 de 4 porque ele tem acuidade visual. Mas se ele for maurótico, aí você pode fazer até a cirurgia. Nesse caso, ele já está maurótico. O que poderia acontecer de pior, já aconteceu. Né? Aí sim, aí a conversa é outra. Mas enquanto ele tiver acuidade visual, mesmo que seja 10%, ele tem que ser obrigado a respeitar. Né? E aí, assim, olha, o paciente é idoso, diabético, hipertenso, então você faz um fracionamento, infelizmente ele vem aqui, né? Ou se ele não tiver condições, você para por aqui, aí você estuda caso a caso, né? Rapidamente também, assim, os meningiomas intramedulares, né? Na verdade, assim, seria extramedular, né? Ele é intradural e extramedular, que ele comprime aqui a medula, né? Esses são os casos de meningiomas. Novamente, a indicação é sempre do neurocirurgião. Ele vem aqueles casos com altíssima comorbidade, pacientes muito idosos, acho que tem uma série de complicações, não vai conseguir, então você consegue tratá-lo com radiocirurgia. A dose também é praticamente a mesma, a dose de tolerância aqui são 13 grays, e eu botei o slide porque é um outro sistema de fixação que a gente chama de envelopamento, né? Então, você usa isso que a gente chama de vac lock. Aqui tem uma máquina, né? Ele fica literalmente envelopado, né? Com essa parte aqui de plástico, e você tira o vácuo. Quando você tira o vácuo, o plástico gruda, né? Todo no indivíduo. Isso aqui é tudo para que ele não se mexa, né? Porque, assim, de novo, é o que eu havia dito no início, né? A acurácia, às vezes, nesse caso aqui, ele é submilimétrica. Ele é menos de 1 centímetro. O aparelho não aceita mais do que 0,3 de milímetros, né? Então, assim, a acurácia é praticamente 100%. Ele tem que ficar quieto e depois com os lasers e mais tomografia que você faz antes de tratá-lo, você sabe exatamente o que você está tratando. Tá? Aí, novamente, você pode tratá-lo em 4 ou 5 frações, vai depender da escola que você formou, qual é. Eu, particularmente, né, nunca fiz mais do que 14, tem gente que faz 16 grays, eu já tratei mais maligno com 14 grays. Né? Meningioma, que não foi operado, a gente sempre para por aqui entre 4 ou 5 frações que você fica confortável, respeita aqui, né, os 13 grays, né? E, enfim, se você for fazer em single shot, se você for fazer em 4 ou 5 frações, 4 de 500, né? Ela tolera bem, você dá corticoide para ele e sem maiores aí problemas. Até porque você evite efeitos colaterais. E os efeitos colaterais costumam ser severos se você não respeitar os constraints, né? Mielite transverso, né? Nem seria nesse caso aqui, mas esses casos aqui de bulbo,
Se você não tomar cuidado e tiver uma sobreposição de campos ou uma dose alta aqui, mielite transversa e está tetraplégico daqui para baixo, né? Ou mesmo essas mielopatias, se nós olharmos aqui, tem um pouco de necrose, né? Então, esse lado, né, do contralateral, ele vai ter uma série de dificuldades, vai depender do volume que teve de necrose, né? De uma maneira geral, né, os efeitos agudos, eles são bem baixos, né? A incidência é baixa para o meningioma, desde que você respeite esses constraints, né? Declínio cognitivo com tumores pequenos, praticamente ele não existe. Praticamente aqui também o que importa é o do seio cavernoso, terceiro, quarto, sexto pares de dedos cranianos, mais a carótida. É extremamente raro de você ver, respeitando os constraints de até 16 grays, de você ter alguma lesão. É evidente que pode acontecer, né? Mas foi também a minha defesa de tese, eu acompanhei 15 anos esses pacientes, né, e nenhum deles, assim, teve um que teve uma trombose de carótida interna, e o outro lado compensou, mas nervos cranianos mesmo, nenhum depois de 15, já tem mais de 20 anos que eu acompanho esses pacientes, né? E, de conclusão, a parte mais importante é essa aqui. Se você for tratar com radiocirurgia, com hipofracionamento em 4 ou 5 frações, ou no fracionamento convencional, com um modelo de planejamento da radiocirurgia, os resultados são tão bons quanto. Independente da máquina que você utilizar, né, e assim, ele bem feito, você não teria maiores problemas, né? E os meningiomas de base de crânio, que também tem alta morbidade e até mortalidade, principalmente o seio cavernoso, principalmente por causa da carótida interna lá dentro, aqui seria melhor, assim, como eu disse, e vocês me corrijam também, porque, assim, das poucas neurocirurgias que eu assisti, eu vi alguns meningiomas bem mole, que vocês conseguem tirar com facilidade de dentro do seio cavernoso, mas aqueles que infiltram raiz nervosa e ele já tem, porventura, lesão ou algum tipo de sequela, já vem sequelado, aí é melhor que vocês tirem toda a parte extra, né, seio cavernoso, e depois a gente complementa aí com radioterapia. Então, passando para os chivanomas, né? Veja que dos chivanomas, 98% deles são neurinomas do acústico. Existe chivanoma de facial, veja que nós temos do 8º par, o 7º par está aqui, é extremamente raro, mas tem os residentes para saber que pode acontecer, né? Dificilmente também o neurocirurgião ele vai entrar aqui, porque provavelmente, se não tiver, vai ficar sequelada com certeza. Aqui você pode tratar também até com 11, 12 grays e ele tolera essa dose e você acaba controlando, se ele tiver em crescimento, né? Os de hipoglosso, praticamente, se conseguirem ser ressecados, assim, também nada a fazer, né? E os chivanomas malignos de trigêmeo, também pelo nome maligno, não é o tema da nossa aula, mas assim, se você precisar resgatar depois com a radiocirurgia, foi operado, né, e você precisa tratar o leito, também é totalmente factível, né? Então, o neurinoma de acústico, que já é um tumor benigno, né, aqui do 8º par. Quais são os tipos de tratamento? E ainda vai ser o mesmo, né, que para a hipófise que nós vamos ver, muito similar. O primeiro é a observação, né? Neurocirurgia, você praticamente esses que são um pouco maiores, né? Intracarniculares, não que você não possa operar, isso aqui, se for idoso ainda, é aqui que você não vai nem chegar perto dele, é muito pequenininho, né? Esses mais volumosos, você pode resgatá-lo tanto com neurocirurgia quanto com radiocirurgia, qualquer um dos dois é eficácia, né? Aí vai de, como a gente fala, do QI, de quem indica o tratamento. Quem se sentir confortável tirar, tira. Se por algum motivo mais paciente mais idoso, com mais comorbidade, e aí se você acaba fazendo junto com o neurocirurgião, trata em conjunto, né? Esses mais volumosos, né, se tiver condições, é sempre cirúrgico. E aí, novamente, também aqui tem que ser multidisciplinar. Se tiver muito colado no 7º par e acha que pode ter algum risco, é melhor, igual ao meningioma. Você tira 98%, 99% do tumor, faz um debulking e depois você complementa a parte que ficou próxima ou grudado no nervo facial, você faz com radiocirurgia, né? Ou até com hipofracionado 5 de 500, aí o que você se sentir confortável, dependendo da comorbidade do paciente, né? Aqueles pacientes que vão para observação, igual que é lesão pequena, são pacientes com geralmente mais de 65 anos, ou aqueles que também que têm uma expectativa de vida muito baixa, né? Praticamente não têm sintomas, né?
E o que a gente tem que ter em mente, quem vai fazer o segmento, né, o neurocirurgião que vai fazer o segmento desses pacientes, esse normalmente é a taxa que ele costuma crescer por ano, talvez seria o ideal que até menos que isso, e você pode ir acompanhando. Se começar a passar fora dessa taxa, significa que é um sinal amarelo ou vermelho, e aí você talvez esteja na hora de intervir, né? E que também desses que vocês estão em observação, tem que saber que de 10 a 20% desses pacientes, eles vão requerer cirurgia ou radioterapia em algum momento, né? Um dos dois você vai ter que resgatar esse indivíduo, mesmo depois do período dele de observação, né? Aqui a decisão para que lado que vai, para a radiocirurgia ou para a cirurgia, né? Isso é uma tabela básica, é só para dar uma orientação. Tumores volumosos, mais de 2,5 cm, sempre cirurgia, né? Com idade com menos que também que 40 anos, também sempre cirurgia. Esses menores, né? Isso aqui também, assim, em mãos habilidosas, tanto faz de um lado como do outro, também entre 1,5 cm, 2,5 cm, tanto faz de um lado como do outro. Eu, por mim, até 2 centímetros, mais que isso, se puder ser operado, é até melhor, né? E pacientes idosos que não tenham condições, né? Às vezes tem paciente de 70, 80, mas o tumor está crescendo, ele está com tinitos e está muito incomodado, né? Aí vale a pena você faz uma radiocirurgia, trata e pronto. E nas recidivas também, que às vezes já fez uma craniotomia, né? O paciente não quer mais, ele se recusa a uma nova cirurgia e você acaba resgatando ele junto com o neurocirurgião. Aqui, só para dar uma folga da radiocirurgia, né? Aqui são os tipos básicos, aí vocês me corrijam, né? Mas os tipos de craniotomia que vocês fazem para ter acesso. E eu, como, né, um grande neurocirurgião, a mim pouco importa, né, por onde vocês vão entrar, mas o volume alvo vai estar lá, né, ou se recidivou. Então, isso aqui é o tipo de cirurgia que vocês usam, a via que vocês se sentem mais confortável, mas nada disso aqui acaba tendo interferência depois no seu tratamento, né, independente de por onde vocês entraram. Esses slides eu só deixei aqui para aqueles pacientes que também não erraram. Nós vimos que dos meningiomas, quase 10% dos que vêm para a radiocirurgia, eles apresentam neurofibromatose, e geralmente eles têm neurinoma acústico bilateral. Então, o que a gente avisa que é o seguinte, né, o pulo do gato é o seguinte, veja aquele que ele tem uma melhor audição, você faz uma audiometria, e você trata o pior primeiro, aguarda ele, por já ter um problema genético, né? Ele não tolera tão bem a radiação quanto o indivíduo normal. Então, é muito desagradável, de repente, você... E ele sempre quer tratar os dois. Nunca façam isso, porque se tiver essa sensibilidade, ele fica surdo na hora dos dois. Então, se você tratar o pior e já viu que ele não evoluiu bem depois de 6, 8 meses, depois de 6, 8 meses você já fica mais tranquilo. Aí você vai e trata o outro. Aí, se você tratar os dois e ele evolui mal dos dois, não tem retorno. E ele perdeu e fica surdo. Né? Então, acha, Sebastião, se o paciente perguntar assim, tem um chivanoma de 1,5 centímetro, quero fazer a cirurgia, qual a chance de perder a audição na cirurgia? Em percentagem? Você tem isso daí? Não, mais ou menos? A chance? Tem, já vou te mostrar mais ou menos aqui, mais aqui no outro slide. Beleza. Arthur, você tem esse número para cirurgia? Qual a chance também de perder essa audição? A depender do ramo, é 100%. 100%? É 100%. Beleza. Normalmente piora, né, a audição. Né? Então, geralmente, vocês optam pela radiocirurgia porque poupa mais a audição do que neurocirurgia, não é isso? O objetivo principal, né? Eu não mexo muito com chivanoma. O especialista em chivanoma do acústico é Augusto, não está aqui hoje. Mas o principal objetivo é poupar o facial, né? É poupar o facial. O neofacial que é a estrela do problema. Está logo à frente, né? Está muito colado, normalmente. Como ele vem do vestibular, né? Então, a probabilidade de lesar também o coclear é grande, sabe? Entendi. Mas o objetivo é poupar, mas a depender do tamanho, mas não saberia dizer pelo tamanho pequeno. A probabilidade. Entendi. Mas é grande, a perda de audição é grande. Beleza. Sim, aqui assim, o que eu coloquei é justamente isso. Quando você olha mesmo esses chivanomas pequenos, né,
O que significa que, assim, o nervo já está enfermo, ele vai ficar surdo em algum momento. Quando você faz a radiocirurgia, normalmente, e que eu sempre oriento também para os residentes, é o seguinte: jamais trate um neurinoma, um chivanoma, sem pedir uma audiometria de base. Porque quando ele vem, ele já tem essa audiometria, até por isso que ele vai tratar, ela está alterada. Mas como às vezes ele leva 10 anos para apresentar a surdez, quando ele chega no quinto, sexto, que ele começa a sentir a perda da acuidade auditiva, ele volta para você e fala assim: puxa, agora eu sempre escutei bem normal e agora estou perdendo rapidamente. E aí, assim, quando você vai fazer, você fala: não, o senhor tem uma audiometria, desde o início, o senhor já tinha problema, só podia não perceber, mas o exame está aqui, né? Porque depois fica complicado, porque depois lá embaixo, depois de 5, 6, 7 anos, ele nem lembra mais, né? Para ele falou: não, eu escutava normal, eu falei: aham, né? Então, assim, isso não para os neurocirurgiões, mas para quem for fazer radiocirurgia, é fundamental que você peça uma audiometria de início, para você saber já quanto ele já perdeu, o que ele tem, e ele tem que estar ciente. Isso você guarda 7 chaves, né? Novamente, esses grandes aqui grudados no sétimo par é melhor que, assim, faz um debulk e larga o facial para lá, que depois a gente trata, né? Aquilo que você perguntou, com 12 Grays. Veja, você dá para esse indivíduo, esses pequenos, 8 a 10 anos, em média, assim, né? 7, 8 anos a mais para ele da audição. O que ele tem que estar ciente é que ele, se ele viver até lá, ele vai ficar surdo, né? A surdez, ela é quase, uma vez que você trata, né? Não tem muito mais como voltar, porque o próprio nervo está doente, né? Invariavelmente Então, isso, ele vai perder a audição em algum momento. em algum momento. Porque você fala assim: olha, o seu nervo está doente. Mesmo que o senhor não faça nada, o próprio tumor vai destruí-lo, né? Ele vai perder a função de algum momento. O que a radioterapia faz é que vai segurar ele e deixa de crescer. Mas a lesão do nervo já está dada, né? Dos resultados costumam ser, assim, de uma maneira geral, com 12 Grays muito bons, né? Eu, para se ter uma ideia, quando eu comecei a fazer radiocirurgia, que eu falei assim, muitos dos senhores não eram nem nascidos, né? Comecei em 1997 com cone, né? E a dose preconizada na época era de 17 Grays. 100% de controle dos neurinomas. 100% de surdez depois de um ano, entendeu? A partir daí é que se foi diminuindo e que se chegou a essa dose de 2 Grays. Ela não apareceu assim empiricamente do nada, né? Foi se baixando, baixando, e a partir daí falou: olha, a partir daqui nós não temos nem problema com o facial, né, e nem problema com o neurinoma, ele deixa de crescer, né, o paciente não fica surdo de imediato, salvo se ele tiver muita comorbidade, principalmente uma diabetes descontrolada, senão não, né? Sou Sebastião, Claro. uma dúvida aqui, que eu não estou acostumado a lidar com esses tumores benignos. Com relação ao sétimo pau facial, né? Vocês trazem uns resultados melhores do que a neurocirurgia ou não? Preservação de facial ou não? Eu vou te responder nos próximos Coloquei slides, mais se lençóis, eu né? conseguir. A pergunta assim, é super interessante, né? Eu já te mostro já, né? Então, na verdade, assim, também temos os maus resultados, né? Que veja que a necrose tem uma necrose central, o neuroradiologista tem que ter em mente que, assim, às vezes, no primeiro momento, ele embarriga, ele parece até que cresceu. Se ele não tiver acostumado, ele vai falar: olha, entrou em progressão porque ele aumentou. Ele aumentou porque entra numa necrose central, porque a dose no centro é sempre muito maior que na periferia, né? Porque a gente respeita o constraint do facial, que é 12 Grays. A periferia recebe 12, mas aqui recebe 17 ou 18. Portanto, ele necrosa principalmente no centro, liquefaz e embarriga. Então, até que isso seja absorvido, ele tem uma falsa impressão de que cresceu. Depois ele vai diminuindo. E nesse caso aqui, ele voltou a ficar compacto, ele tem uma recidiva depois de 2 anos. E aqui, assim, a primeira e a segunda indicação e a terceira é uma neurocirurgia de resgate. Por algum motivo tem comorbidade, não deu, não conseguiu, aí você pode até reirradiar porque a dose foi baixa. Mas se já não segurou da primeira vez, não sei qual é o sucesso da segunda, entendeu? Não é dos melhores. O ideal seria tirar, desde que ele não possa, só se ele não pudesse ser submetido a uma neurocirurgia de resgate, né? Alguma coisa sobre prótons, né? Isso é o pessoal de Harvard que tem muita experiência, mas os resultados são os mesmos de quem faz com fótons, né?
A vantagem é esse pico o break peak, porque o fall-off é praticamente de imediato, né? E praticamente você tem menos radiação aqui espalhada, mas a dose também é baixa e também eles usam os mesmos 12 grays, então os resultados são os mesmos. Agora começa a pergunta aí que o Michel fez, né? Os efeitos colaterais, né? Assim, quando a gente apresenta isso, eu dava aula no pessoal de pós-graduação lá de neuro-onco, vira e mexe não se terminava o final da aula quando tinha muito neurocirurgião. Isso veio-se de alguns congressos, né? Mas eu também acho que aqui não é zero, aquilo que você perguntou. É igual próstata, né? É igual impotência e próstata, né? Isso, é a mesma coisa com potência para próstata e incontinência urinária, entendeu? O meu ainda é muito melhor do que o seu. E eu falei, quem faz isso aqui? Eu acho que depende do tamanho. Depende do tamanho do É exatamente isso aí. Depende das mãos habilidosas, depende do tamanho. E aqui, assim, quando você olha isso aqui, tem o bias. Você fala, 47 para quem operou e 0 para rádio. Realmente, quando você respeita os constraints de 12 grays, eu particularmente, assim, sei lá, devo ter tratado uns 300 neurinoma do acústico. Nunca tive lesão de sétimo par. Mas é o bias, porque o que a gente trata é pequeno ou tinha ficado residual. Aqueles grandes, porque quando está tudo grudado, aqueles volumosos igual a gente tinha, igual esse aqui de trás, né? O que tem que comparar Esse aqui, são isso aqui, veja, como é que né? isso aqui vai para o neurocirurgião, ele está comprimindo totalmente o tronco. O paciente vai a óbito se não operar, né? E às vezes uma dessa de tirar vai embora o facial. Mas às vezes ele está até numa emergência, ele já chegou, né, num caso, ou um caso terrível, não tem plano de clivagem. Cadê o facial nisso aqui? Ele já está comprimido. Se ele já não tiver lesão, a chance dele sair lesionado é muito grande se tentar tirar tudo, né? Aí, quando vai para a estatística, fala, tá vendo? Ó, vocês tiraram, operaram e ele tem lesão facial. Então, isso você tem que operasse, lembrar. morria. É ruim, lógico, né? É evidente. Agora, para tinitos, não. Para tinitos fica muito pior. Ele continua com aquele barulhinho, ele reclama muito mais de quando ele faz a radiocirurgia. Você tem muito mais casos de tinitos do que quando vai para a cirurgia, né? E aí, novamente, aquilo. Em termos de comparação de resultados, são muito similares do controle loco-regional de cirurgia ou de radiocirurgia. Tanto faz, esse era o pessoal que eu peguei aqui, foi lá de Harvard, né? Mas tanto faz. Aqui, o aparelho que você colocar, o que você vai conseguir de controle local é exatamente o mesmo, né? E se for fracionado também, pouco importa, né? Aí, assim, são sempre praticamente assim, não tem. E lesão de facial, se você desenha ele, você olha, aí você tem que tomar um cuidado danado, né? E praticamente sem maiores problemas. E por último, rapidamente, alguma coisa sobre adenomas pituitários, né? Aqui, só a título de introdução, né? Eles são muito comuns, eles correspondem a 20% nas autópsias e 10% de todos os tumores intracranianos. E, basicamente, são aqui 70% deles são secretores. E dos secretores, o prolactinoma, de longe, o mais frequente, acompanhado dos produtores de GH, um pouco mais de ACTH, e os outros já numa frequência bem mais baixa, né? Novamente, as opções de tratamento. Nós temos, para os prolactinomas, nós temos uma série de medicamentos, alguns para CTH também, né? Mas quando falha os medicamentos, né? Se forem pequenininhos, novamente similar também aos chivanomas, vai para observação, principalmente pacientes idosos, microcirurgia sempre que possível é a primeira indicação, né? Acompanhado ou não de medicamento, normalmente ele já vem com falência, principalmente os prolactinomas de medicamento, e depois entra aqui radiocirurgia, uma radioterapia, dependendo do volume. Isso aqui, assim, é o terceiro e último step, não tem mais nada para fazer, aí é o que chega aqui para a radiocirurgia. E está indicado, primeiro, principalmente para o lactinoma, medicamento, e depois aí cirurgia, né? A gente tem que estar, nós somos residência, assim, nem tudo que a gente vê aqui eles são flores, tem que fazer os diagnósticos diferenciais, principalmente de craniofaringioma, alguns germinomas, e até nós já até tratamos muito similar com metástase de pulmão. E quando nós olhamos os algoritmos, de todos eles secretores, sempre que assim, né? Tudo que vem aqui, ó, é a cirurgia sempre primeiro, ó, dos produtores de GH, produtores de Cushing, sempre cirurgia. Cirurgia, cirurgia, cirurgia.
Depois que falha, recorre, acaba voltando para cá para a cirurgia, né? Se estiver secretando e você não tem mais nada para oferecer, aí assim, se for um volume pequeno, você vai para a radiocirurgia. Se for um volume um pouco maior, muito próximo do quiasma, não tem como fazer radiocirurgia, e aí você acaba fazendo uma radioterapia hipofracionada ou um fracionamento convencional, dependendo do que você tem. Mas, novamente, tudo que for, tanto os adenomas benignos quanto os adenomas não secretores, quanto os secretores, é sempre a indicação da neurocirurgia, né? Esse aqui foi um paciente meu que já tinha recidivado. Veja, o quiasma está aqui, não tinha mais espaço. Eu tratei ele em 99, 2 anos depois, mas foi num fracionamento convencional, né? Foi o mesmo planejamento de radiocirurgia, só que foi 180 por dia, né? Então, esses os resultados que a gente acaba, né, colhendo. Tem que ter uma boa noção de anatomia, saber onde está o seu quiasma, né, onde está seu infundíbulo da hipófise, o seio cavernoso, carótida, tudo isso faz parte de como você vai decidir e de como você vai tratar esse indivíduo, se você vai para a radiocirurgia ou fracionada, e MRT ou não, VMAT, isso pouco importa, depende do que tem. E aí também, assim, só para terminar, você falou, olha, falou muito de Linac, de Gamma Knife. Nós tem CyberKnife agora em São Paulo, que é o braço robótico, né? E você veja que também, assim, quando você vê na literatura, né, são tão eficazes quanto. Eles fazem geralmente em 3 frações, isso é como eles se sentem confortáveis, mas os resultados são basicamente os mesmos. Eu falei novamente assim, depende com a máquina. Se você tiver um bom departamento de física médica por trás, os bons técnicos, que eles têm que ser muito bem treinados. Novamente, essa localização aqui, ela é milimétrica, né? Quando você faz a fusão de imagens, o que se aceita às vezes é submilimétrico, dependendo da distância que você está do quiasma, né? E a partir daí você programa o seu tratamento. Em termos de complicações, sempre o hipopampituitarismo às vezes vem depois de 4 ou 5 anos, como eu disse logo no início, precisa de um longo follow-up, e às vezes eles aparecem depois de muito tempo, né? Esse aqui do pessoal de Cleveland, que disfunção endócrina em 72% alinha até 17 anos depois de tratado. Os outros tipos de lesões são mais raros. E novamente aqui, ó, pacientes tratados com radiocirurgia teve 0, né? De um tumor secundário causado por radiocirurgia, principalmente nessas doses que são mais baixas. Dos constranges, a gente sempre segue o pessoal da UCLA e o pessoal de Stanford, que usa também 8 grays, e mesmo o pessoal do Memória, né? E para fracionado, também assim, ele tolera até 50,4. Pollock, que já é mais ousado, ele aceita até 10 grays no quiasma. Eu não chego nem perto disso, entendeu? Eu sempre parei, a vida inteira eu tratei por aqui. Eu constrange que hoje eu tenho em mente, eu não deixo nada de radiocirurgia. Mais do que 8 grays é inaceitável, se começa tudo novamente. Lesões também no seio cavernoso, das partes, nos pares cranianos é muito baixa, na carótida interna também é muito baixa. E acho que basicamente é isso aí. Muita informação, muito obrigado. Muito obrigado, Sebastião, pela aula. Acho que a gente vai abrir para perguntas, né, para a gente discutir. Vou pedir só para o senhor descompartilhar a tela, porque aí a gente... Beleza, pronto. Aí a gente entra aqui. Quem tiver dúvidas para perguntar... Eu tenho uma pergunta aí se tem tanto para você quanto para Bruno também, que mexe um pouco com essa parte de radiocirurgia. Eu gosto muito dessa parte de hipófise, né? Então, assim, eu fico pensando às vezes nos meus casos para adenomas não funcionantes, né? Pacientes não funcionantes. Normalmente a gente tem uma casuística de muito paciente tumor grande, né? Macroadenomas e alguns gigantes, maiores que 4 centímetros. Então, muitas vezes a ressecção completa, gross total resection, é difícil. Às vezes fica um restinho no canto lá do seu cavernoso, um restinho em outro lugar. Normalmente são tumores de baixa proliferação, KI67 baixo, menor que 3%, mas só que tem o resto tumoral, né? E o resto tumoral é sempre um laudo de ressonância, né? Lesão residual em seio cavernoso e tudo mais.
E minha dúvida é assim, se vocês têm algum conhecimento de literatura de fazer profilaticamente uma radiocirurgia para esses casos, para evitar que cresça, ou acompanhar e no segundo momento reoperar. A radiocirurgia não teria nenhum valor para esses casos. Não sei se vocês têm algum conhecimento desse tema aí para não funcionantes, para restos de não funcionantes pós-operatórios. Normalmente o que vem para a radiocirurgia é quando ele já recidivou pela segunda ou terceira vez. Né? Não a primeira vez, a conduta é sempre expectante, até porque é de crescimento lento, como você disse anteriormente. Né? E aí, assim, você está confortável, faz um bom segmento, um bom follow-up, ele segue por aí. Né? Olha, agora recidivou uma segunda, uma terceira vez, aí você já está na segunda ou terceira cirurgia, aí acaba encaminhando, porque é um adenoma não secretor. Porque aí, mesmo de crescimento lento, veja que ele já recebeu 2, 3 vezes, aí está na hora de tratar. Agora, se foi da primeira vez, mas se você não ficou confortável, está entrando no seio cavernoso, e você está seguindo, no meio do caminho, na segunda, terceira vez, olha, ele cresceu um pouco mais e está entrando dentro do seio cavernoso, você não vai esperar né, ele ter uma lesão de terceiro par, mesmo que transitória, né? Ou de sexto par, aí o cara começa a vir, olha, eu tenho diplopia, não, assim, aí está na hora de tratar, porque eu falei, o melhor é você tratar na hora, antes que ele tenha sintoma, porque depois, para reverter, você sabe muito melhor do que eu, você deu o cirurgião, muito mais complicado. E ele também vai ficar chateado, porque você deixou ele chegar num estágio sintomático. Mas, por não ser secretor, a gente, né, sempre aguarda, né? Desde que assim, não tenha risco de ter nenhum efeito colateral, está longe do quiasma, sem problema nenhum. Acompanha e pronto. Não sei qual é a conduta do Bruno. Agora, a classificação nova aí, aquela classificação nova histológica dos adenomas vem ajudando a gente a balizar esse tipo de tratamento também, né? Assim, pessoalmente, o que eu tenho feito nesses pacientes aí? Paciente não secretor, eu vou me guiar pela histologia dele. Por exemplo, é aquele não secretor, o antigo não secretor com imunistoquímica para FSH, por exemplo, né? Que a gente mudou a classificação, né, Arthur? Mudou, exato. Ele é o silente. É o silente. Exatamente. Então, é um adenoma silente, esse aí eu vou ser mais agressivo. Eu vou me fazer a pergunta, tem uma proposta cirúrgica adicional para ele? Porque algumas vezes a gente deixa um resíduo tumoral, só que é um resíduo tumoral reabordável, digamos assim, né? Um resíduo tumoral que é passível de abordagem cirúrgica adicional. Se ele for passível de abordagem cirúrgica adicional, eu aguardo um tempo, espero ver se ele vai crescer alguma coisa e proponho a segunda abordagem. Agora, se aquele resíduo ele não é passível de uma abordagem adicional, ou seja, de cara ele já é uma lesão não abordável, eu já tendo, mesmo ele não volumoso, já tendo a indicar radiocirurgia precocemente, digamos assim. Agora, não, é aquele adenoma não secretor real, né? Aquele não secretor bonzinho. Esse aí eu tendo a observar e não propor radiocirurgia para ele. O fato do silente a gente propor ser um pouco mais agressivo, porque a gente sabe que ele tem uma taxa de recidiva muito grande, né? As séries de macroadenoma, o atual silente, mas o macroadenoma FSH positivo, eles têm uma taxa de recidiva razoável ao longo do tempo, então a gente acaba sendo um pouquinho mais agressivo aí. Mais ou menos isso aí. Tá bom. Beleza. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre radiocirurgia? Alguns residentes? Vamos lá, pessoal. Dá boa noite para o Dr. Cícero, que está de volta aí nas nossas reuniões. Dr. Cícero, tudo bem? Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Como é que tá Beleza. a terra aí? Tudo tranquilo, na paz. Tá joia. Um abraço. Um abraço a todos. Eu tenho uma pergunta, do Sebastião. Claro. Como que, quando a gente sabe que a gente tem Linux e Linux, né? Assim, a gama de tecnologia possível embarcada nos Linux aí, ela é muito extensa, é muito heterogênea entre serviços. O senhor, por muito tempo, trabalhou
em um serviço com o INAC de excelência, né? Aí, minha pergunta é a seguinte: o senhor, na opinião do senhor, em relação aos mecanismos e as estratégias de posicionamento intrafração, né? Isso. Interfração. O senhor, que a gente sabe, tem serviço que tem ZecTrack, tem serviço que acaba utilizando o Conibin de maneira estadiada. Como é que o senhor acaba utilizando, de melhorar a minha pergunta, qual a estratégia que o senhor acaba utilizando para controlar a localização? Ou melhor, quais são as estratégias que o senhor acha que são razoáveis para fazer esse controle de localização intrafração? Muito boa pergunta. Assim, eu particularmente, assim, nós estamos adquirindo o aparelho da Electra, que é top de linha, mesa robótica, e você tem os conibins e tudo mais. Mas, por baixo do pano, eu estou pegando, né, estou tentando colocar também, que não é muito barato, né, o sistema de ZecTrack da BrainLab, porque a gente fica muito mais confortável, né? Talvez os neurocirurgiões não estiverem muito familiarizado, mas ele te dá uma gama, né, de isso que você falou. A gente consegue fazer esse controle, né, não só na hora da fusão da imagem para começar o tratamento, mas você checa inter e intrafração, que hoje isso é o que te dá a qualidade. Você tem certeza que a sua entrega de dose está exatamente no volume e no alvo que você quer, né? Então, isso aí é super importante. Então, assim, a gente está tentando colocar meio, né, por baixo, meio de escanteio para os outros sócios. Tipo assim, acho que faz parte. Embora seja um brain lab, mas faz parte, né? Provavelmente a gente deve conseguir aí com um pouquinho de esforço, mas é muito melhor, né? Independente da mesa robótica, independente do Conibin, porque você faz o Conibin, mas o ZecTrack, ele te dá um conforto, porque o ZecTrack da Brain Lab, ele é imbatível. É imbatível. E, assim, no Círio nós usei muito tempo, e depois que eles aperfeiçoaram, então você fica muito confortável do que você está tratando, do que você enxerga, né? E mesmo durante o tratamento. Então, digamos que se ele fizer uma inspiração forçada, que se mexer 1 milímetro na máscara, bloqueia tudo, para tudo. É um negócio fantástico, né? A um nível que se chega. Mas acho que tem que andar por aí. Principalmente se você for tratar lesões muito pequenas e muito próximos igual adenoma de hipófise. Olha, é uma terceira recidiva grudado no quiasma, você tem ali os 3 milímetros que você tem que respeitar. Mas 3 milímetros, se você olhar ali, quando o tumor está passando, você tem um follow-up em cima de 3 milímetros, sua acurácia tem que ser de 100%. 99% já não funciona, né? A mesma coisa para um chivanoma, grudado no 7º par ali, você precisa de 2, 3 milímetros para não dar uma dose maior no chivanoma, para não dar uma dose maior no facial, você precisa ter uma tecnologia super de ponta. Ou da mesma maneira que, às vezes, você está tratando, como eu falei, no melanoma, uma meta de melanoma do tronco, que você não pode ter mais do que 12 Grays em cima do que ele não tolera. Mas você consegue dar no meio do melanoma 15 ou 16 com essa tecnologia. Então, ele necrosa no centro. E depois ele mesmo, né, faz uma autofagia. Mas na periferia tem que chegar aos 12. Isso é mais complicado de você... É factível. Você precisa ter um departamento de física fenomenal, mas faz. Obrigado, doutor Sebastião. Imagina. Bom, acho que vamos encerrar por aqui, né? Alguém tem algum caso que quer discutir? Ou eu vou parar a gravação, e aí a gente vê se alguém tiver algum caso. Deixa eu só parar de gravar.